Povo abençoado de Deus, eu venho no dia de hoje advertir a todo o mundo pelo que está para acontecer. O mundo está uma desordem, abençoado. A natureza já responde e dá a tua voz. A terra, ela chama os seus mortos, porque há uma desordem. A corrupção tomou de tal maneira o mundo que a natureza ela não está aguentando. E ela está vendo a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que gostam da verdade, que vivem da verdade. Então eu chamo a atenção para vocês sobre o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 ao 13. Vamos tomar a leitura. Está escrito assim: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, não vos movamos, irmãos, que não facilmente do nosso modo de pensar, e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegará. Ninguém de nenhum modo se engane a vós, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho de perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, como Deus, fazendo-se passar por Deus. Não vos recordas que eu vos dizia essas coisas quando ele estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, a fim de que seja revelado a seu tempo. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. O aparecimento do iníquo se deve à atuação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios mentirosos, e com todo o engano da injustiça. Aí, vem aqui, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhe enviará um espírito enganoso, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram a verdade, e antes tiveram prazer na iniquidade. Abençoado, nesse exato momento,
está sendo julgados. Todos aqueles que não crê na verdade. Você que não crê na verdade, tu está sendo julgado. Olha, é porque você olha as coisas pelo olhar carnal. Não olha as coisas espiritualmente. Deus não age de forma carnal. Deus age espiritualmente. Nesse exato momento, o mundo está sendo julgado. Paulo, ele escreveu assim: no dia em que Deus julgará o segredo dos homens segundo o meu evangelho. E tu note bem que como que eu vou julgar um segredo seu? Como? Tem que ter uma maneira de eu julgar os seus segredos. Porque os seus segredos estão guardados na tua mente. E ninguém tem acesso a não ser a palavra. A palavra, sim, ela penetra na tua alma. Ela penetra no mais profundo do seu ser. E faz vir à luz os seus pensamentos. Então Deus, para esse tempo, ele é tão grande que o mundo, nenhum ser humano ia entender que Deus ia julgar o mundo pela verdade. Simplesmente, Deus fala para você: olha, abençoado, você tem que dizer a partir de agora a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, ela te santifica. A verdade, além dela te santificar, ela te julga. Porque ao Deus falar que você tem que viver da verdade, ela está trazendo à luz todo o teu pensamento. Não há como você ocultar os teus pensamentos, abençoado. Ao você pronunciar na tua boca, tem que sair a verdade. Você não pode ocultar mais. Viver de mentira, abençoado. Tu não pode mais. Ou você está preparado o que é para você. Simplesmente. Você está sendo julgado pela verdade, abençoado. Tu não está entendendo que Deus está dentro da tua mente. Olha, todos esperam a vinda de Cristo, mas a vinda de Cristo é o Espírito da verdade. Por isso que em João está escrito, olha, Jesus falou, quando vier o Espírito da verdade, vocês vão entender, ele trará toda a verdade. Olha, e ele não falará de si mesmo. O Espírito que trata contigo. Jesus Cristo é o Espírito. Por isso que Paulo falou, olha, quando se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós sereis manifestado com ele em glória. Então, Cristo simplesmente é o nosso modo de viver. E você tem que viver conforme Cristo quer que você viva, abençoado. A nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, você tem que viver em espírito e em verdade. Você tem que deixar as coisas de carne e viver em espírito, abençoado. E você tem que viver da verdade com o seu próximo. Olha, eu estou avisando. Vivam da verdade. Fala a verdade com os seus próximos. E no final, eu vou trazer um recado para muitas pessoas que não estão levando a sério o que eu estou falando, abençoado.
Vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. Está escrito assim: deve saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha, os últimos tempos. Você está vendo homens amantes de si mesmo? Tu tá, né? Então é os últimos tempos. Você é fácil, abençoado. É só olhar espiritualmente e escutar o espírito da verdade. Avarentos, homem amante de si mesmo. Haverá presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente aos pais. Tu tá vendo? Tem muita gente desobediente aos pais, tá? Então é os últimos tempos, abençoado. Olha, eu estou te avisando, abençoado. Ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, interperentes, cruéis, aborrecedores do bem, traidores. Tu tá vendo muita gente traidores? Tu tá vendo muita gente traindo um ao outro? Então é os últimos tempos, abençoado. Impetuosos, arrogantes, amantes dos deleites do que de Deus. Tu tá vendo isso? Então vou te contar uma coisa. É os últimos tempos, abençoado. Que tem aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Afaste-se desses também, porque esses são os que se introduzem nas casas, levando mulheres carregadas de pecado, arrastada por diversas concupiscências, que sempre estão aprendendo, mas nunca podem chegar. O quê? Ao conhecimento pleno da verdade. Não podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós estamos nos últimos tempos, abençoado. Olha, todo aquele que muda a história, aquele que sai da tua boca e muda a verdade em mentira, são filhos da iniquidade. Esses não vão ficar abençoados. Serão todos destruídos, abençoados. Todos. Essas pessoas não têm temor a Deus. Não tem nenhum temor a Deus, abençoado. Então, eles falam o nome de Deus em vão. Em vão falam o nome de Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos a João, capítulo 8. Versículo 44. Capítulo 8, versículo 44, abençoado. E aí em diante, que eu vou ler uma coisinha para vocês. Quarenta e dois, abençoado, 42.
João 8, versículo 42. Está escrito assim: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amarias, porque eu saí de Deus e vim, pois não vem de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendes a minha linguagem? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? A verdade. Por quê? Eu vou te mostrar a razão. Vós sois filhos do vosso pai, o diabo. Olha, o diabo foi destruído, mas vós ainda é filho deles, porque é carnais. E não é só filho do diabo, aquele que é carnal. Não, ele foi destruído, mas a semente dele continua. Vós sois filho do vosso pai, o diabo, e querem fazer os desejos do vosso pai. Olha, os desejos do vosso pai continua. Ele foi homicida desde o princípio. Você vê homicídios? São os desejos do vosso pai. E não se firmou na verdade. Olha, se você vive da mentira e não se firma na verdade, é os desejos do vosso pai. Porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira. Tu prefere mentira ao invés da verdade? É o desejo do vosso pai. Por quê? De Deus não é. O vosso pai, que é Deus, é verdadeiro, abençoado. Fala do que lhe é próprio. Você fala do que lhe é próprio. Quando é para falar a verdade, você muda a história. Aí fala do que é próprio para você. É os desejos do vosso pai. É mentiroso, o pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, não credes em mim? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não os credes? O que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não são de Deus. Olha, se você não escuta a palavra de Deus, você não é de Deus. Sabe quem escuta a palavra de Deus? Aquele que diz o que Deus quer que faça. Esse escuta a palavra de Deus, porque vive no que Deus fala. Olha, se Deus fala que você não pode mentir para o seu próximo, que você não pode viver da iniquidade, você vive, você é filho do vosso pai, o diabo. E tu não tem serventia no reino, abençoado. Tu não tem serventia. E tu está sendo julgado. E tu vai ser destruído, abençoado. Tu vai ser destruído. Porque você não é filho de Deus. O filho de Deus vive da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Olha, um galho que está na videira verdadeira, ele dá frutos da verdade. E agora vou dar um recado. A grande rameira, a mãe da mentira. Olha, Rede Globo e toda a imprensa do mundo. Vocês têm o poder de mudar a história. Vocês têm a palavra. Vocês mudam o contexto que chega na mente de vocês. Vocês estão sendo julgados. Todo aquele que tem o poder de mudar a história com o seu falar para o povo, vocês estão sendo julgados. E todo aquele morrerá, um por um.
por um deixará de existir. Todo aquele que se levantar contra a verdade, contra o Espírito da verdade, serão destruídos, abençoados. Foi dado ordem aos anjos para que destrua um por um, todo dia. Aquele que se levantar contra a verdade será destruído. Em nome de Deus, o Deus da verdade, ao único Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que as águias se ajuntem, que vai começar. Não faça de Deus coisa qualquer, abençoado. Ame seu próximo, viva. Se doe pelo seu próximo, abençoado. Seja verdadeiro. Viva da verdade. Sai de fábula, abençoado. Sai de dinheiro para igreja, para templo, disso tudo. Sai disso, abençoado. São homens perversos. Homens perversos, abençoado. Nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca. Olha por quê, abençoado. Conjuro-te, 2 Timóteo 4 em diante. Conjuro-te solenemente diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação, que está manifestado em seu reino, que pegue a palavra instem e tempo e fora de tempo, que repreenda e exorte com toda longanimidade e ensino, porque chegará tempo em que não sofrerão a sã doutrina, como não sofreram. Agora vão começar a sofrer. A sã doutrina é a verdade. Agora começarão a sofrer a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Afastarão ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Olha, toda a igreja está nas fábulas. Ó, irmão, volte para a verdade. Trata cara a cara. Olha pelo espelho, amigo. Irmão, olha pelo espelho. Cara a cara. Deixa a fábula. Ame teu próximo. Teu próximo está perto de você, abençoado. Sai das fábulas e começa a fazer obras dignas de arrependimento para o seu irmão que está do teu lado. Começa a ajudar o teu irmão, abençoado. Mas tu, ser sobra em tudo, sofres aflições e faz a obra do evangelista e cumpre teu ministério. Porque eu já estou sendo derramado e o tempo da minha partida é iminente. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, dará-me naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha, por que Paulo está falando desse jeito? A todos que amarem a sua vinda. Porque a vinda do Senhor não é conforme todos falaram. Olha, a todos que amarem a sua vinda. Tu não acha que se Cristo voltasse do jeito que todo mundo está falando, que iria, o sol ia abrir, as estrelas iam voar, e não sei o que ia acontecer. Tu acha que todo mundo não ia amar a Cristo, abençoado? Com certeza, abençoado. Ame seu próprio. Cristo
Ele já tinha dito: olha, eu virei como o Espírito da Verdade. Olha, mais claro que isso não existe. Ô, meu pai, não precisa ter estudo para ver isso não, abençoado. Precisa ter estudo para ver isso? Olha as evidências, abençoado. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de... Olha o Espírito da Verdade. Abençoado. Quem foi em 2000 anos que falou da vinda do Espírito da Verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, quem foi? Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando isso para vocês, abençoado? Se liberte dos mortos e Deus vai te esclarecer tudo. Saia do meio dos mortos, abençoado. Eles estão mortos espiritualmente. Saia dentro deles, abençoado. Que Cristo vai te iluminar a tua mente. E tu vai passar a viver o reino de Deus. Onde vai vir a transformação. Porque Deus não mente. Ele me prometeu e ele vai cumprir. A transformação chegará, abençoado. Este corpo, ele não vai conseguir